Estamos começando mais um programa da série Alexandre Santos Convida, e hoje eu vou conversar com o jornalista, o escritor, o professor, o cientista político Roberto Numeriano. Roberto Numeriano é uma dessas pessoas mais ativas que eu conheço. Ele, além de ser um grande profissional, e um grande professor, especialmente na área de temas ligados à inteligência, ele também é um grande escritor. Mas isso aí são outros 500, e daqui a pouco nós vamos falar em outro momento sobre o Roberto Numeriano, escritor de literatura artística. Mas, nesse momento, nós vamos conversar com o Roberto Numeriano sobre algo que aconteceu há pouco tempo. E ele fala com muita autoridade. Para quem não sabe, o Roberto Numeriano ele é autor dos livros, entre outros livros, Serviços Secretos, A Sobrevivência dos Legados Autoritários, que foi um livro que decorreu de sua tese de doutorado, e um livro mais recente, que é a Teoria da Inteligência de Estado, Apontamentos Críticos e Crípticos, que talvez seja o único livro, o primeiro livro no mundo que trata desse tema. Roberto Numeriano, ele está perfeitamente habilitado a tratar sobre o tema que nós vamos conversar agora. É interessante que o que trouxe a necessidade dessa entrevista é que, agora, recentemente, no dia 11 de junho, o delegado Daniel Carvalho Brasil Nascimento, que é da Divisão de Operações de Inteligência Cibernética, da Coordenação Geral de Contra-Inteligência, da Diretoria de Inteligência Policial da Polícia Federal, ele concluiu um relatório e encaminhou ao ministro Alexandre de Moraes, que trata exatamente do uso indevido de instrumentos da ABIN, a chamada ABIN paralela. E esse foi um dos crimes mais graves que já aconteceram no Brasil, e vai ser sobre isso que nós vamos conversar. Roberto Numeriano, bem-vindo ao programa Alexandre Santos Convida, e eu quero dizer que nós estamos muito felizes em recebê-lo de volta aqui no Canal Até Agora. E só para a gente contextualizar um pouco sobre a sua presença nesse nosso programa, e eu já falei de algumas atribuições suas que o habilitam, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você próprio. Você foi durante muito tempo oficial de inteligência e conheceu profundamente tudo isso, a importância da inteligência no país. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom dia, meu caro Alexandre. Agradeço o convite e também estendo o meu bom dia aos seus telespectadores, ouvintes, quaisquer que sejam as plataformas usuais do seu programa. E me sinto, como sempre, honrado em participar em alguns desses vídeos que você, com muito zelo e com muita qualidade, difunde à comunidade. Eu queria ressaltar, inicialmente, que a minha formação acadêmica, mas também do ponto de vista. Eu tenho duas, por assim dizer, carreiras. Eu fui professor, quer dizer, quem é professor nunca deixa de sê-lo. Eu continuo sendo professor. No momento, não estou exercendo é, o magistério, né? Mas e fui oficial de inteligência. Também, quando a gente é oficial de inteligência, nunca deixa de ser oficial de inteligência, mas agora não na ativa propriamente. Eu queria ressaltar que, como profissional de inteligência, como também teórico da atividade de inteligência estatal ou de Estado, eu me senti gratificado e, ao mesmo tempo, muito chocado com os resultados da investigação da Polícia Federal, do seu setor de inteligência. A Polícia Federal brasileira está prestando um serviço imenso ao país com esse relatório. Por que gratificado? Porque se trata de demonstrar na prática como um serviço de inteligência pode ser deletério, prejudicial, criminoso, em face do mau uso de suas funções, de suas capacidades pagas pelo contribuinte em relação ao que ele deve ser. E, ao mesmo tempo, gratificado porque a gente sabe que
uma, uma entidade federal, como a Polícia Federal, quando sem vieses político-ideológicos, ela tende a contribuir muito para a sociedade brasileira. Então, vamos falar então no que é o sentido principal da sua entrevista, conforme você conversou comigo, meu caro Alexandre. O que temos na parte do que é chocante, né, do que é triste, é a demonstração cabal, com provas irrefutáveis, de que a inteligência brasileira, no caso, a Agência Brasileira de Inteligência, foi usada como instrumento de Estado para praticar crimes, crimes contra o cidadão, crimes contra o Estado brasileiro em si mesmo. E esse calhamaço, esse grande relatório resultante da investigação da Polícia Federal, uma investigação na perspectiva, sobretudo, da inteligência, os recursos, né, da inteligência policial de que dispõe a Polícia Federal, demonstra que, ao longo de alguns anos, pelo menos nos últimos 2 anos, o desgoverno de uma pessoa com características fascistas e também grupos com ações e práticas fascistas por dentro do Estado, instrumentalizaram a Agência Brasileira de Inteligência para o concurso de ações que resultavam a defesa e a proteção de criminosos, de organizações criminosas por dentro do Estado. Eu queria ressaltar, nessa perspectiva, meu caro Alexandre, que quando isso ocorre, é porque a inteligência a inteligência de Estado propriamente, a Agência Brasileira de Inteligência, já está contaminada e é preciso ser refundada. Isso é uma outra questão que poderemos discutir daqui a pouco, né? nas suas intervenções, no sentido de perguntar, de querer esclarecer mais para os seus ouvintes. Então, quando a inteligência está contaminada, quando um aparelho de inteligência está contaminado por dentro do Estado e na cúpula do Estado, porque a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, ela compõe o organograma da Casa Civil da Presidência da República. Quando essa contaminação ocorre, a instituição tem que ser refundada, porque isso é já estrutural. Entendeu, meu caro Alexandre? Não há como imaginar que é uma coisa conjuntural. Não é. É necessário que a ABIN seja refundada em função da contaminação política e ideológica que, sob certos aspectos, não há jeito nenhum. Mas a contaminação, os vieses político-ideológicos se mantêm, no sentido de que ela vai agir, vai pensar em termos contaminados, em termos institucionais contaminados por esses vieses político-ideológicos. Então, eu defendo a instituição ABIN, que tem muitos serviços positivos prestados à nação brasileira, à sociedade brasileira, mas ao mesmo tempo, como estudioso do assunto, que fez o doutorado e 2 pós-doutoramentos estudando o controle, a efetividade do controle da atividade de inteligência de Estado, sobretudo no Brasil, mas também em Portugal e Espanha. Eu estou dizendo isso com base em estudos que eu fiz. Então, o que resultou e que foi objeto do inquérito da Polícia Federal acerca da BIM paralela tem a ver, meu caro Alexandre, justamente com aquilo que eu já previa nos estudos. Não é evidência, não é profecia, é ciência. Quando você se reúne variáveis, estuda, medita e deduz processos,
vindouros em relação ao que uma instituição é e pode ser, você facilmente conclui esses fatos. Não é nada tipo assim, eu estou aqui chutando possibilidades, hipóteses, não. Fazendo ciência séria, você vai descobrir como a instituição pode, em si, encaminhar do ponto de vista de suas ações práticas e também de sua doutrina de inteligência propriamente. Então, isso que ocorreu, ainda, ainda que não ocorra mais, e acredito que isso foi cortado de fato, ainda que tenha permanecido sob certos aspectos nos primeiros meses do governo Lula, essa atual gestão, e isso só deixou tanta ferida, deixou tanta cicatriz, que não há como a instituição permanecer como está. Ela tem que Ô, ser extinta e refundada, a ô, ABIN. Roberto, eu lembro que durante o governo do senhor Jair Bolsonaro, em mais de uma ocasião, ele disse que ele assumiu publicamente que ele não confiava nas informações que eram dadas a ele, que ele julgava que fossem imprecisas, incompletas, e que ele contava com um sistema próprio. Ele disse, ele chegou a dizer isso, né? Na época, ninguém compreendia o que era isso, né? Ele afirmou que ele contava com um sistema próprio de informações. E ele usou esse termo, informações, porque me parece que a formação dele ainda remonta ao tempo dos militares, então ele não usava a questão de inteligência, sim informações. E aí, uma coisa muito interessante, porque, e também ele se referia naquele episódio, pelo menos, como se a inteligência do país tivesse que estar a serviço dele, não fosse um órgão de Estado, fosse eu tenho, tô com a impressão correta ou me foge alguma coisa? E ainda eu queria acrescentar essa minha intervenção, e eu quero dizer que vou falar muito pouco, quero ouvir você, porque você que entende disso, é que uma das pessoas que foram indiciadas nesse processo da Polícia Federal, ainda dirigente da ABIN, foi mantida, mantida na função pelo presidente Lula. Eu queria saber a sua opinião se isso constitui um risco ou se o risco da ABIN está a serviço de interesses localizados, se está superado. Olha, o que você está referindo, a gente sabe, tanto quanto você sabe, que uma palavra pode traduzir ou resumir de modo muito objetivo e certeiro, que é o aparelhamento da instituição. De fato, a ABIN foi aparelhada por interesses escusos de uma extrema-direita que tomou conta do poder de Estado a partir da assunção, né, desse tipo fascista chamado Jair Bolsonaro, que nos causou tanta, vamos dizer assim, miséria moral, miséria intelectual, miséria pública, miséria de saúde, miséria de trabalhista, miséria social, enfim. Foi um karma que sofremos em função da assunção desse fascista. Então, quando ele fala que não confia na ABIN, ele não confiava na ABIN, não em função do que a ABIN poderia ajudá-lo em termos institucionais, sérios, éticos, etc. Não. Ele queria uma ABIN para chamar de sua, algo pessoal. A ABIN é um aparelho de Estado que pertence à sociedade brasileira, por meio do Estado, da soberania do Estado. Quem propicia a soberania é o povo votando, quem propicia o controle é o parlamento sobre a instituição, ok? No caso da ABIN, é o controle que a gente chama de responsividade, né? Então, o que ocorreu em relação a esse fascista e também sobre certos aspectos nazistas chamado Jair Bolsonaro é que ele via uma instituição que, ainda que estivesse, na minha opinião, fraca do ponto de vista institucional, do ponto de vista de realizar com maiores e melhores capacidades as suas funções, né, institucionais,
ela não estava, pelo menos, contaminada, não estava desviada no sentido político-institucional. Quem assim fez foi Bolsonaro. Então, ele criou uma BIM paralela. Porque, ainda que houvesse na instituição gente simpatizante de suas ideias fascistas e dispostas até a realizá-las, né? Aparelhando, palavra que você que a gente está discutindo aqui, aparelhando suas funções, ainda que houvesse, ela não estava na sua cúpula dominada. E quem fez esse desvio total, absoluto, absurdo, criminoso, foi Bolsonaro, com a indicação de um criminoso chamado Alexandre Ramagem, ok? Então, o Ramagem, ele aparelhou descaradamente a BIM. E, no momento em que ele aparelha, ele começa a ramificar por dentro da instituição ABIN os interesses, interesses da própria ABIN. Então, a ABIN foi transformada numa espécie de Leviatã hobbesiano. Thomas Hobbes, o pensador inglês, né? Leviatã, o monstro. O monstro o Leviatã é o monstro do Estado fora de controle, ameaçando a todos nós, e Ô, engolir a todos nós. ô, Então, ô, diga. Roberto, uma perguntinha. Desculpa a interrupção, mas só para eu poder me esclarecer melhor. Eu lembro que em algum momento do governo do senhor Bolsonaro, ele tentou indicar o delegado Alexandre Ramagem para a direção-geral da PF, da Polícia Federal. E o ministro Alexandre de Moraes impediu, bloqueou, disse que ele não podia indicar o Alexandre de Ramagem para a Polícia Federal. Mas na época me deixou assim muito estarrecido é que se ele não podia estar à frente da Polícia Federal, por que ele poderia estar à frente da ABIN? Você vê alguma explicação nessa decisão do ministro Moraes, que foi muito localizada em relação à PF? O Alexandre de Ramagem era o É, mesmo, né? Ele estava a serviço de interesses muito vinculados à, à questão familiar, inclusive, do senhor Bolsonaro, na proteção do senhor Flávio Bolsonaro, a geração de relatórios de inteligência a serviço do senhor Jair Bolsonaro. E me parece que havia uma espécie de produção também de informações para aquele que se chamou de gabinete do ódio, acho que é alguma coisa assim parecida a serviço do isso. senhor Carlos Bolsonaro. Aí por que que ele não podia estar à frente da Polícia Federal por tudo isso, mas podia estar à frente da ABIN? Eu não entendi, porque a ABIN é diferente da Polícia Federal em termos de importância? Olha, eu imagino que podemos ter dois motivos, né? Um motivo de natureza propriamente jurídica, isto é, ele já tinha como que é, influências dentro da ABIN e teria, então, influências na Polícia Federal. Isso é uma hipótese, tá? Não sei se juridicamente isso poderia. Agora, o que eu acho que foi principal não foi isso, se é que isso é um suposto, né, motivo. Para mim, quando você é indicado para assumir a direção geral da ABIN, você tem que passar por um escrutínio parlamentar. O escrutínio parlamentar pode negar a indicação do presidente, a ABIN, ok? Para assumir a direção geral da ABIN. Nesse sentido, eu acho, o Bolsonaro, né, conseguiu, que ele tinha o domínio do Congresso, né, indicar apenas para, como é o nome, para a ABIN, né, e passou Certo. pelo Congresso tranquilamente. Ele tem o domínio do Quer Congresso. dizer que é como se ter passado, é como se a indicação do diretor-geral da ABIN, acho que o nome eu acho que é diretor-geral, né? É, passasse a ser não a indicação do presidente da República, mas do Congresso Nacional, do Senado Federal. Acho que talvez fosse por esse tipo de interpretação. Isso, Bom, mas de qualquer isso. forma, Foi mais fácil. Sim, fale, eu estou na não, de, escuta. de qualquer forma, então eu entendo que nada disso apagou a índole
da índole criminosa do senhor Alexandre de Ramagem, né? E ele se mantém vamos dizer assim, com esse ânimo até hoje. Tanto Sim, assim que no depoimento que ele prestou ao Supremo Tribunal Federal, ele só não saiu preso daquela sessão porque ele era réu. E que a gente sabe que na legislação brasileira o réu pode mentir. Quem não pode mentir é testemunha. Então, o Alexandre Ramagem, ele mentiu tanto que chegou a hora que ficou até, eu não sei se você acompanhou, mas ficou até ridículo é, o depoimento exatamente. dele, né? Uma coisa meio ridícula. É. Olha, questões de bastidores à parte, relativas aí à questão da indicação, de fato, muito contraditório, né? Porque, do ponto de vista jurídico, pode ir para a BIM e não pode ir para, como é o nome, para a Polícia Federal. Eu acho que para a Polícia Federal seria desvio de função no sentido de que houve algum tipo de atividade do delegado, entendeu que não poderia, não teria como se coadunar com a de diretor-geral da Polícia Federal. É alguma coisa jurídica que eu não domino, não conheço de fato, mas para mim tem a ver com algum desvio de função, seria o uso, né, dessa indicação como desvio de função. Sim, mas voltando à questão do Ramagem, o principal não é A ou B. O fundamental aqui, na minha opinião, como é, é, de oficial de inteligência e também como teórico da atividade de inteligência de Estado, é que não podemos ter uma atividade de inteligência, como a Agência Brasileira de Inteligência deve praticá-la, à mercê de políticos, à mercê de, vamos dizer assim, diferenças político-ideológicas entre grupos por fora e por dentro do Estado. Percebe? Uma coisa que eu defendo hoje, não defendia antes, mas mudei minha opinião. Os indicados para a direção-geral da BIM passem pela sabatina congressual. Eu sou contra isso hoje. Por quê? O Congresso brasileiro é hoje, em sua grande maioria, corrompido. A maioria dos senadores e deputados federais são corrompidos, no sentido pleno da palavra. Pode ser corrupto. Não estou dizendo que eles todos são ladrões, pegam o dinheiro do Estado e botam no bolso. Não é isso. Eu estou dizendo que são corrompidos no sentido moral. Ali estão a maior parte ali defende interesses próprios, né, de menores, mesquinhos, interesses, meu nome, paroquiais. Não, a maioria ali não pode, vota coisas em função de interesse de empresários, da bancada do boi, da bancada da Bíblia. Nada contra a Bíblia, mas tudo contra bancadas que usam, manipulam argumentos religiosos, distorcem história religiosa para buscar voto e votar na academia, na Sei, agência, desculpe, sei, no Parlamento sei. brasileiro. Mas, ô, Então, Roberto, esse é a minha grande sei, preocupação. mas isso não seria, perdoe a observação, mas isso não seria, assim, uma espécie de tratar uma questão de Estado sob a ótica conjuntural? Porque eu espero, né? Eu sou um homem muito otimista, você também e sei que nós dois temos uma militância grande na vida pública. Eu espero que um dia, o nosso Congresso Nacional ele represente de fato interesses republicanos e que essa situação de hoje seja uma situação conjuntural. Eu espero, por exemplo, que nas próximas eleições, o eleitor brasileiro seja mais severo em relação aos seus julgamentos e esteja mais seletivo ao indicar parlamentares. E se o eleitor for mais consciente, nós não teremos o Congresso nessas bancadas tão irresponsáveis que fazem com que a gente pense essas coisas, de excluir o Congresso Nacional para referendar coisas importantes, como, por exemplo, ministro de tribunal, presidente diretores de ABIN, essas coisas todas. Mas aí eu queria, feita essa observação, que não, em nada prejudica o seu julgamento,
Mas eu queria introduzir uma pequena questão para você juntar tudo num bolo só e já falar. Essa semana, o governador Jorge de Mello, também conhecido como Jorginho, que é um tarado, porque eu vi o filme que ele passa, ele bolina a ex-primeira-dama Michele Temer, Michele Bolsonaro, e aquilo é um gesto que ele devia estar respondendo aí por crime de assédio sexual. Eu vi, e depois vi quando ela foi abraçá-lo mais recentemente, disse, bota os braços para trás. Aquilo foi um atestado de, eu não sei se você viu, mas ele recentemente num passado um pouco mais remoto, 2, 3 meses, o Jorginho de Mello, governador de Santa Catarina, bolinou a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E mais recentemente, num encontro, o Jorge, eles se encontraram em cima de um evento do PL, e ele foi abraçá-la e ela disse, bote as mãos para trás. Quando ela disse isso, ela assinou, passou o recibo de que no encontro anterior ela foi bolinada. E eu não vi ninguém denunciar, haver nenhuma denúncia contra o tarado que está à frente do governo de Santa Catarina. Mas isso é o mínimo, diante do que eu vou falar agora. Acho que dia 9 agora, mas bem recente agora, no encontro com os governadores do sul do país, ele defendeu a secessão. Ele defendeu o separatismo. E isso é crime. Isso é crime e parece que punido com 12 anos de cadeia. 12 anos de cadeia. Aí eu pergunto, e é uma curiosidade minha, esse tipo de informação, esse tipo de informação deve constar de algum relatório de inteligência para entregar ao governo federal? Nós temos que nos preparar, porque existe em curso, ainda nas fases mais preliminares, mas existe pelo menos um sentimento de segregacionista no país. Isso faz parte das preocupações da ABIN, Roberto? Olhe, as temáticas, né, os assuntos que a ABIN cobre, né, são extensos. Temáticas dessa natureza são de interesse da ABIN, com certeza, não há dúvida quanto a isso, nenhuma. Ah, e eu mesmo já redigi relatório tratando de separatismo, ok? É, claro, isso sempre existiu, né? E é natural que exista até. Não é natural que se defenda, vamos dizer assim, é, como política de Estado. Você tem que ser punido se você defender. Um cidadão ter uma opinião de separatista se compreende, mas não um político defender isso publicamente, porque ele tem um mandato popular. Então, é um crime objetivo, ok? Do ponto de vista da legislação brasileira. O que eu queria ressaltar é que esses tipos que estão na política brasileira há décadas não ssão coisas, para mim, conjunturais. Né? Eu tenho essa discordância, por favor, peço que você compreenda, meu caro Alexandre. Não é uma coisa conjuntural, é estrutural. O nosso país ele tem sido traído, a nação brasileira tem sido traída há décadas, talvez há 150 anos, por aí, por parte de uma elite racista, por parte de uma elite segregacionista, por parte de uma elite separatista que não quer o Brasil livre, soberano, independente de fato e de direito. Essa elite, não por acaso, defende interesses estadunidenses aqui dentro, defende agendas estadunidenses ou da União Europeia dentro do Brasil. É nesse sentido que eu queria comentar a sua observação. Essa elite, qualquer que seja ela se estrutura por dentro do Estado há décadas, há mais de século. Então, não há como isso mudar. Se você observar, todas as vezes que o brasileiro começa a tomar noção de suas carências, de suas necessidades reais, não aquelas que a mídia fica colocando na cara. Dilma foi golpeada,
Lula foi preso, Goulart foi destituído, Vargas se matou. Percebe isso? Então, assim, isso é ao longo de séculos. Esses homens, essas mulheres que foram presas, reprimidos, reprimidas ao longo de século e meio por aí, explica o que nós somos. Isso é estrutural. O regime escravocrata. O regime escravocrata antes escravizava negros, depois de dizimar índios, né? Século retrasado e séculos para trás, 19, 18, 17 e assim por diante. Só que hoje ela escraviza pessoas trabalhadoras. Aí precariza o emprego. O cara vai se tornar um uberista, o cara vai se tornar um entregador de iFood, percebe? Então, assim, isso é estrutural, homem. Isso não tem nada a ver com conjunturas. Por que estamos numa guerra para a humanidade, que pode desaguar numa guerra nuclear, ainda que localizada ali no Oriente Médio? Porque essas elites, normalmente brancas, fascistas, genocidas, não aceitam a mudança de um mundo unipolar, dominado por um grande hegemon chamado Estados Unidos, para um mundo multipolar, com vários centros de influência e difusão de ideias, de projetos econômicos, culturas, etc. O grande hegemon chamado Estados Unidos, né, com uma ponta de lança chamado Israel por dentro do Oriente Médio, né, é a demonstração cabal, em termos agora planetários, do que temos no Brasil. É uma elite que não quer mudar nada, ela quer sempre escravizar aquele povo que ela julga inferior, que ela julga burro. Quer dizer, é burro para trabalhar para ser algo, né? Para ter soberania, dignidade, honra, mas não é burro para ser explorado por eles, por essa elite estruturalmente corrupta no Brasil. O Congresso, homem, é isso, essencialmente. O Congresso ainda havia, e agora eu entendo sua observação muito pertinente, o Congresso tinha ainda, pelo menos até há 20 anos atrás, mais ou menos, quadros liberais, quadros comunistas, quadros socialistas, quadros até, vamos dizer assim, anarquistas, que se entendiam para tentar alguma coisa, mas mesmo esses foram hoje calados, hoje renegados. Por isso que o Congresso cada vez mais só vai piorar. Eu não tenho ilusão quanto a isso. Se você, a gente está falando em Polícia Federal, não está? Se a Polícia Federal infiltrasse, só finalizando, peço desculpas, essa observação mais genérica, se a Polícia Federal hoje infiltrasse no Brasil inteiro agentes para acompanhar os escritórios de campanhas políticas de todo mundo e de parte da esquerda também, não é só a direita, parte da esquerda, uma parte grande da esquerda, não é só de um lado só, não. Eu sou um cientista social, político, sempre, e não vou aqui enganar ninguém. Então, assim, nenhum de 500 parlamentares, talvez 10 salvassem, porque todos estão comprando votos, estão corrompendo a cidadania e o voto. Roberto, naturalmente eu quero deixar muito claro que eu concordo com você. Concordo em número, gênero e grau. Porque se nós observarmos, por exemplo, não vamos muito longe, não. Vamos pegar o caso de Pernambuco. Pernambuco atualmente discute a eventual desestatização da Compesa, que é uma privatização da Compesa, e todos os estudos técnicos apontam que essa providência só vai trazer vantagem para uma entidade, que é aquela que for beneficiada com a compra da Compesa. Porque não vai solucionar a questão da água e tal. E todo mundo sabe disso. E mesmo assim, os parlamentares da nossa Assembleia Legislativa, com raras exceções, estão apoiando a privatização porque eu não vou dizer que houve algum ato de corrupção, que houve, né? A gente não sabe a moeda de troca, mas que houve algum tipo de coisa, houve. Então, eu concordo com você perfeitamente. Mas eu queria abordar um outro aspecto dessa nossa entrevista. O relatório.
O relatório que foi apresentado pelo delegado, é, pelo delegado Brasil, Daniel Carvalho Brasil Nascimento, ele é um relatório muito é, preciso, muito preciso. E, naturalmente, ele fere alguns isso, interesses. E esses interesses, eles estão aparentemente muito organizados. Segundo o Chief Marco Bonfim, que é um parceiro do Canal Norte Agora, que está baseado nos Estados Unidos, esse mesmo grupo que articulou a BIM paralela e fez outras coisas, incluindo a tentativa de golpe de Estado no Brasil, estão instalados nos Estados Unidos, provavelmente sob o comando do senhor Eduardo Bolsonaro, para disseminar a ideia de que no Brasil existe algo parecido com o que acontece, o que aconteceria, supostamente aconteceria também na Venezuela. A instalação de um governo de índole autoritário, de índole, enfim, essa coisa toda. E aí a pergunta é: será que esse relatório também não será aproveitado por essas forças para tentar, minimizando, inclusive, a gravidade da acusação contra os mentores da BIM Paralela? Eu vou repetir o nome, né? Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Alexandre Ramagem, e existe mais um conjunto enorme de pessoas que são citadas. Será que esse relatório não vai dar também munição para esse pessoal? Eu não estou contra o relatório, pelo contrário, estou falando, mas o que é que você acha que esse pessoal que está lá fora vai dizer disso? Tentando, inclusive, minimizar os pecados que justamente cabem aos mentores da BIM Paralela. O que é que tu acha? olhe, o uso distorcido de qualquer documento do Estado relativamente a uma investigação, como é o caso da Polícia Federal, é de livre, como se falava antigamente, livre ao é natural o Bolsonaro fazer. Não há problema quanto a isso. É natural que ele o faça, não é? Isso está no escopo da chamada guerra de narrativas, entendeu? Ah, quanto a questão é sempre, e a gente tem que levar em conta isso, falando aqui como professor também de jornalismo, que eu fui e sou, não estou dando aula, pelo menos por enquanto, a gente tem estratégia de comunicação que quer manipular, que quer distorcer a uma apreensão X da realidade, ela vai escolher um inimigo, né? Você lembra, Saddam foi inimigo dos Estados Unidos, né? Muammar Gaddafi foi inimigo dos Estados Unidos, Iraque, Líbia, Chávez, né? Venezuela inimigo, agora Maduro inimigo, entendeu? Todo mundo, né? A mídia ocidental estadunidense, dominada por corporações chamadas Big Techs, né? Sempre coloca o inimigo, né? O inimigo da vez. E engraçado, Fidel, Cuba, nem se fala, né? Agora Dias-Canel, Cuba também. Agora Khomeini, pouco antes Khomeini. Agora Khamenei, Nasrallah, né? Tudo Putin, Xi Jinping. Se você começa a observar isso com cuidado, você vai dizer: poxa, sempre o inimigo tem um inimigo pronto para eu odiar, não é? E quando eu odeio alguém que eu nem conheço, nem leio a política daquele Estado, eu começo a pensar: eu estou do lado certo da história. E, na verdade, é o contrário. A gente está sendo levado a odiar, a ter como adversário, como inimigo, pessoas que têm alternativas àquele domínio, né, avassalador, a partir de Hollywood também, né, uma indústria cultural, e daí nós somos manipulados, começamos a adorar os nossos, né, escravizadores e começamos a ter como inimigo aqueles que têm uma palavra para libertar a gente daquele jugo dos manipuladores. Então, é natural que isso aconteça. Para mim, não é espantoso. O problema principal, homem, na minha opinião, e eu queria ressaltar isso para os seus ouvintes, telespectadores, é que a gente
tem que pensar por si mesmo. Tudo bem que você ouça, veja redes sociais, o que seja, mas você tem que meditar e perceber que tudo está sempre sob disputa, né? Ideológica, política, econômica, cultural. Hollywood não existe com aqueles trilhões de dólares para dizer, olha, nós somos a Marvel, os heróis da Marvel vão salvar o mundo. Pelo contrário, você já se perguntou por que esse pessoal nunca se volta contra o governo dos Estados Unidos, os heróis da Marvel, né? Tanta desgraça produzem no mundo, são coisas, gente que vem são ETs, né? Vão destruir a Terra. Quando a gente está destruindo a Terra, quando os governos sucessivos estadunidenses estão destruindo o mundo, provocando guerras, bases, mais de 750 bases no mundo, arrodeando lá Irã, e o Irã é o inimigo. O Irã é Irã o que é o perigo. terrorista, é o Espera aí, Estado terrorista. quem é que é o. É. Então, assim, a gente até pode gravar um programa acerca dessa questão geopolítica fundamental para a humanidade. O que a gente está vivenciando hoje, meu caro, e me perdoe essa digressão, vou encerrar lá agora, é algo crucial para a história da humanidade nos próximos séculos. O que há de vir daí, entendeu? Eu sei, provavelmente, que vai advir, terá repercussões de séculos para frente. E se o lado correto, o lado digno da história vencer, a humanidade vai se libertar de um jugo, para mim, demoníaco. Há um aspecto demoníaco, maligno, no que é os Estados Unidos, barra Inglaterra, barra Israel. Roberto, nós estamos conversando sobre um dos documentos mais explosivos que já foram produzidos no Brasil, que é esse relatório do delegado do Brasil. É, o, eu não sei Sim, exatamente que tipo de repercussão jurídica esse relatório vai produzir. Mas quando a gente vê o nome de algumas pessoas, deixa eu ler só alguns nomes para o nosso pessoal acompanhar. Pessoas que foram citadas nominalmente pelo delegado do Brasil como implicadas na construção dessa BIM paralela. Nós temos aqui o primeiro é encabeçado pelo senhor Jair Messias Bolsonaro. E ele vem Carlos Bolsonaro, Alexandre Ramagem, que era o delegado, que ele era o diretor-geral da ABIN, e ó, segue alguns nomes que eu não conheço, ó, mas o Felipe Freitas, o Henrique Zordan, Alexandre Ferreira, que não sou eu, graças a Deus, o Luiz Felipe Félix, o Carlos Magno Rodrigues, o Marcelo Araújo, o Giancarlo Rodrigues, o Frank Márcio, o Carlos Coelho, o Paulo Maurício Pinto, o Eriton Pompeu, o Paulo Magno Alves, o Marcelo Furtado, o Luiz Gustavo Mota, Alexandre Paziani, eh, José Mateus Barros, Mateus de Carvalho, eh, Richard Sposer, Daniel Lemos, Rogério. Eu estou lendo uma série de nomes aqui, e são muitos nomes. Quer dizer, essa estrutura, ela não era uma pessoa usando aquele Fichte Maia, não. Ele era um grupo de pessoas, quer dizer, com ramificações por todo o país. É, sim. era uma coisa séria. Você acha, e aí é uma opinião, né? Porque a gente não tem nunca, a gente não sabe nunca o que vai passar na cabeça dos juízes, mas você acha que para ser, para ser, vamos dizer assim, para corresponder à importância histórica e política desse tipo de falha que foi cometida com a criação esse crime que foi cometido com a criação da Bem Paralela, esses criminosos, esses bandidos, deveriam ser condenados a quantos anos de cadeia? Olhe, antes de responder essa pergunta impossível de responder, eu queria fazer, eu queria fazer uma observação. Alguns desses nomes, com alguns desses nomes eu trabalhei mesmo. Aí você vai dizer, pô, Numeriano, por que você não está na lista contra qualquer evento, ok? Qualquer
possibilidade de aparelhar a Agência Brasileira de Inteligência. A minha prática, eu fui instrutor para os meus alunos dos vários concursos que foram realizados ao longo dos anos. Eu sempre dizia, né, ela tem que ser metodologicamente robusta, né, para fazer a apreensão do real, etc., e reportar à presidência da República. Enfim, eu falava assim nas salas de aula. O que é que acontece? Eu conheço alguns desses. Se eles tivessem me ouvido alguma vez durante um cafezinho, né, durante um almoço, porque o que eu falo aqui para ti e para o público, eu falava isso. Eu não claro, quando aconteceu isso, eu já estava longe deles, né? Isso é quando eu convivia mais em Brasília, viajava muito a Brasília, hoje mais não. Se tivessem prestado atenção no que eu falei, não estariam em relatório da Polícia Federal, entendeu? Quanto a uma pena, né? Eu vou lhe falar uma coisa. Eu acho que o crime mais grave que se comete, homem, contra a sociedade, né? Porque a lei pune o crime contra a sociedade, né? É justamente o crime que se faz por dentro do Estado, porque você trai a sociedade e trai a nação, percebe, Alexandre? Você trai de modo absoluto todo mundo, além de trair a si mesmo, claro, se você, né, alguma vez foi honesto. Então, eu acho que a pena mais rigorosa possível deve ser imputada a essas pessoas. Eu não sei, me parece que é 21 anos, não é isso? A legislação dispõe. Então, a pena a mais rigorosa possível deve ser imputada, na minha opinião. Perfeito. Bom, e aí nós vamos, de fato, agora partindo já para a reta final dessa conversa, que deveria ser muito mais longa, né? Como você vê, a gente tem um assunto aqui para conversar muitas horas, muitas e muitas horas. Mas eu queria, vamos dizer assim, dar um fecho falando de um tema que você tem levantado muito, que é a necessidade de refundar a ABIN. A ABIN ou a entidade que venha a sucedê-la. É, Você acha que esse relatório ele confirma a necessidade de se refundar os órgãos um aparelho de inteligência no Brasil ou a ABIN ainda tem jeito? Meu caro, respondo essa última pergunta com base no que eu já escrevi e difundi nas redes sociais, em outros espaços, enfim. A ABIN tem que ser refundada, extinta, e refundada, inclusive, com outro nome, outras práticas. Mas é também necessário que, sim, ela tem que ser, só para lembrar o argumento que eu fiz antes, ela tem que ser refundada porque ela já nasceu como um monstro que a gente chama de teratológico, um chamado ser institucional híbrido, com uma entidade civil que tem como dizer, uma identidade militar. Até hoje é assim. A ABIN ainda está a ABIN atual ainda tem elementos identitários militares. Por isso que também que a ABIN tem que ser extinta. Ela nasceu como um híbrido teratológico, corpo civil, uma cabeça militar. Percebe a metáfora? É real isso. Então, a ABIN não pode existir mais. Ela tem que ser extinta, refundada. E outra coisa, uma crítica aos governos do PT. Em nenhum deles a ABIN foi promovida, a ABIN foi alçada àquele devido valor que ela deveria ter, não é? Prestígio institucional por dentro do aparelho de Estado, Alexandre. E isso, infelizmente, eu tenho que reconhecer, nenhum governo Lula, nem Dilma, indicou uma pessoa concursada de carreira para dirigir a BIM. Olha quem está aí, um delegado federal. Então, o que era uma militarização, herança do velho SNI, Serviço Nacional de Informações da Ditadura Militar, transformou-se em policialização.
o controle, o controle da, da ABIN por policiais federais. Olha no que deu. E está dando. Então, por isso tudo, a ABIN tem que ser extinta e começar do zero. Uma nova ABIN, inclusive com uma legislação nova sobre ela. Perfeito. Bom, e com esse fecho de ouro nessa nossa conversa, eu concluo essa entrevista com o professor, com o escritor, com o antigo oficial de informação de inteligência, Roberto Numeriano, e nós conversamos sobre o relatório sobre a BIM paralela, que foi produzido pelo delegado Daniel Carvalho Brasil Nascimento, que é um delegado vinculado à Divisão de Operações de Inteligência Cibernética da Coordenação Geral de Contra-Inteligência da Diretoria de Inteligência Policial da Polícia Federal. Eu espero que essa entrevista tenha a repercussão necessária, porque, como nós vimos ao longo dessa nossa conversa, isso foi um dos crimes mais graves que já foram cometidos no Brasil. E eu somo a minha voz a voz de Roberto Numeriano da necessidade, primeiro, das punições serem muito rigorosas, depois da ABIN ser tratada da forma necessária, ela deve ser extinta e refundada. E aí eu sugiro que as pessoas leiam os livros do professor Roberto Numeriano, que tem muita coisa de saber. Numeriano, muito obrigado. Até a próxima. Um abraço para você. E aqui há uma tradição. A tradição é que quem finaliza as nossas conversas é o convidado. Então, a palavra com você para as suas despedidas. Meu caro Alexandre Santos, agradeço o honroso convite e espero que o que eu tenha observado, analisado, na medida do possível, seja algo para que os seus ouvintes, telespectadores, né, possam meditar. É o que eu espero e dou aqui um saúdo para todos os seus ouvintes e telespectadores. Agradeço de coração o convite. Um abraço. Até logo. Muito obrigado. Até logo. Tchau, tchau.